Vamos lá, alunos, continuando nossas aulas aqui sobre a formação dos Estados Nacionais Modernos. No último bloco nós estávamos falando sobre Portugal. Vou dar um salve para o pessoal que está assistindo a gente, de Pernambuco. Tiago de Pernambuco, um salve para você, continua aí. O pessoal também, o Alexandre também, um salve para vocês, continuem por aí. Nós estávamos falando a respeito da formação dos Estados Nacionais Modernos. Eu coloquei até uma gravura aqui, na realidade uma foto, não é uma gravura, uma foto de uma estátua de Dom Afonso Henriques, o cara que centralizou o poder em Portugal em 1139. Você vai para Portugal, você consegue tirar até foto com essas, né, ao lado dessas estátuas. Tem até, eles colocam aquele, eles fazem um formato, né, um papelão que você coloca o rosto, como se fosse o Dom Afonso Henriques. Portugal é um país muito bonito e ele prima muito pela sua história, principalmente desse período, que foi o período que vai se iniciar a grandiosidade de Portugal, século XV, século XVI, né? Então, Portugal foi o primeiro país a centralizar o poder. Só voltei um pouquinho para deixar bem claro para vocês. O Dom Afonso pediu ajuda para 2 cavaleiros medievais para ajudar a expulsar os árabes de seus domínios. E conseguiu expulsar os árabes de seus domínios. Para um dos cavaleiros ele deu o condado portucalense e uma filha, que era o Dom Henrique. Dom Henrique teve um filho, que ele deu o nome de Dom Afonso Henriques. Afonso em homenagem ao seu suzerano, vamos colocar assim, o Dom Afonso, que ele era vassalo de Dom Afonso, e Henrique, nome dele, então Dom Afonso Henriques. É justamente Dom Afonso Henriques que em 1139 ele consegue centralizar o poder, dando origem à dinastia de Borgonha. Posteriormente, passando ali muitos anos, aliás, séculos, você tem o fim da dinastia de Borgonha. Morre o rei e não tinha um descendente direto, um filho. É aí que começa uma briga com um descendente que tinha em Portugal, que era, na realidade, irmão do rei, mas era filho bastardo, era irmão, mas tinha uma outra mãe, que era Dom João, e o outro descendente indireto que tinha do trono português também era de Castela, do reino de Castela. Vai haver uma guerra, a burguesia apoia o filho bastardo ali, né, o irmão bastardo, o Dom João, e esse Dom João, depois de 2 anos de guerra, assume o trono português com o título de Dom João I. Ele dá início à dinastia de Aves em 1385. É justamente Dom João I que ele vai, vamos dizer, fortalecer Portugal comercialmente, vai desenvolver Portugal em termos náuticos e vai fazer com que Portugal inicie as grandes navegações, a expansão marítima, buscando um novo caminho para as Índias, para conseguir ali, vamos dizer, se fortalecer, ter uma lucratividade maior, conseguindo as especiarias, cravo, canela, pimenta do reino, seda, porcelana, noz moscada e assim por diante. Aqui uma estátua de Dom Afonso Henriques, que obviamente é hiper celebrado em Portugal por ter sido o cara que centralizou o poder, o cara que conseguiu, vamos dizer assim, desenvolver o primeiro Estado Nacional moderno na Europa Ocidental. Outro país também que vai surgir, vai ser um dos primeiros também a surgir ali, que vai ser um Estado Nacional moderno, a Espanha. A Espanha também, como eu havia falado para vocês, no bloco anterior até, a Espanha também ela vai surgir, o Estado Nacional moderno espanhol, também no mesmo processo que Portugal, né? Não no mesmo, mas um processo parecido, com a Guerra de Reconquista, a expulsão dos mouros da Península Ibérica. E foi justamente quando ocorreu a expulsão definitiva dos mouros da Península Ibérica, é que se forma a Espanha em 1492. Olha lá, a expulsão dos mouros da Península Ibérica fez surgir a monarquia espanhola. Acabou surgindo, então, a monarquia espanhola. A união dos 4 principais reinos, que eu já havia falado para vocês no bloco anterior, Leão, Castela, Aragão e Navarra, eles se uniram e ajudaram, com os 4 reinos se unindo, eles acabaram expulsando os mouros da Península Ibérica, os mouros árabes. E aí você tem a formação do Estado, ali do Estado espanhol, 1492. Se você for para a Espanha, também você vai ver resquícios, vai escutar resquícios da presença dos árabes na Península Ibérica e a presença dos árabes na Espanha. Você tem algumas construções com, vamos dizer assim, abóbodas, no formato ali da, vamos dizer, da arquitetura que
vamos dizer, caracteriza até as construções árabes. Você tem muitas construções com arquitetura árabe, você tem palavras também, né, assim, que elas acabam, vamos dizer, tendo origem árabe. Então a presença dos árabes na Península Ibérica, ela é muito forte, ela está muito presente. Ela está muito presente, tanto em Portugal como também na Espanha. Quer ver uma curiosidade? A alface também vem, né, na realidade ela vem vamos dizer, da língua árabe. Os portugueses, né, acabaram denominando aquela verdura que nós consumimos maravilhosamente, né, eles tinham, tem uma separação, alface, um negócio assim, e aí os portugueses acabaram denominando aquela verdura como alface, vem do árabe. Na realidade, uma derivação do árabe ali, né? Então, você tem uma presença muito forte, uma influência muito forte dos árabes, tanto em Portugal, no sul de Portugal principalmente, como também na Espanha, principalmente no sul da Espanha também. O casamento entre os reis, né, de Leão e Castela, no caso aí de Isabel de Leão e Castela, ela era uma rainha de Leão e Castela, dos dois reinos. Isabel de Leão e Castela se casou com Fernando de Aragão, do reino de Aragão. O casamento dos dois que configurou, né, o que nós chamamos de reis católicos, que eram reinos católicos. Eles, quando se casam, Isabel de Leão e Fernando de Aragão, quando eles se casam, eles acabam formando o reino católico da Espanha. Eles que acabaram ajudando na expulsão aí dos árabes. É justamente os dois que vão entrar em contato com Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo vai chegar até a Espanha, recém-formada, chega na Espanha e ele pede uma audiência com a rainha Isabel de Leão. A rainha Isabel recebe o Cristóvão Colombo, que tudo leva a crer que ele era genovês. Cristóvão Colombo chega para a rainha Isabel e fala: olha, Sua Alteza, existe uma teoria que a Terra é redonda. Olha aí, tem gente que discute isso hoje, hein? Nem vamos falar muito assim a respeito do hoje. Mas o Cristóvão Colombo chegou para a rainha Isabel: tem uma teoria que a Terra é redonda. E se a Terra for redonda e nós navegarmos para o oeste, nós chegaremos às Índias. E chegaremos às Índias antes do que os portugueses. Porque em 1492, os portugueses ainda não haviam chego às Índias. Eles só vão chegar em 1498. Os portugueses levaram 83 anos para chegar às Índias. Eles começam a expansão marítima com a tomada da cidade de Ceuta em 1415 e vão aos pouquinhos contornando a África. Vai um pouquinho, volta, vai mais um pouquinho, volta, vai mais um pouquinho. Eles chegaram só nas Índias em 1498. Mas voltando a Cristóvão Colombo, 1492, Cristóvão Colombo fala então com a rainha Isabel, né? Falou à rainha Isabel: se nós velejarmos para o oeste, nós chegaremos às Índias, porque a Terra é redonda, nós vamos chegar às Índias. Só que para eu comprovar isso, que realmente nós vamos chegar às Índias, eu preciso de algumas embarcações, e eu não tenho essas embarcações. Então, vim pedir para a senhora me ceder algumas embarcações para eu comprovar essa teoria, e ao mesmo tempo nós chegaremos às Índias, e o reino recém-formado da Espanha terá toda uma lucratividade. A rainha Isabel fala com o seu rei, né, fala com o seu marido, Fernando, e aí os dois aprovam, né, em dar algumas embarcações para Cristóvão Colombo. Deu 3 caravelas, que receberam o nome de Pinta, Nina e Santa Maria. É com essas 3 caravelas que Cristóvão Colombo vai navegar a oeste e ele vai, entre aspas, né, descobrir a América. Ele chega onde hoje são as Ilhas Espanholas, na realidade a República Dominicana, que divide a ilha com o Haiti. E é incrível que Cristóvão Colombo, ele morreu achando que ele havia chegado às Índias, mas na realidade ele tinha descoberto um novo continente e não sabia. Mas essa descoberta dele, mesmo não sendo as Índias que tinham as especiarias, essa descoberta dele fez com que a Espanha posteriormente se fortalecesse, tornando-se a grande potência da Europa. Afinal, os espanhóis encontraram nesse novo mundo uma grande quantidade de ouro e prata, que nós vamos falar mais para frente por causa do mercantilismo também. E aí a Espanha posteriormente vai se tornar uma grande potência. Olha lá, em 1492 os árabes foram expulsos da cidade de Granada, e aí que surge o chamado Estado Espanhol.
No século XVI, a Espanha chegou ao seu apogeu, como eu acabei de falar para vocês, né, tornando-se a maior potência mundial. Mas por que ela vai se tornar a maior potência mundial? Justamente por causa do Cristóvão Colombo. Porque quando ele descobre a América, ele não sabia... Eu coloco descobre a América entre aspas, por quê? Porque não houve um descobrimento, houve um achamento. Você descobre algo que ninguém conhecia. Ah, mas alguém conhecia a América? Sim, você tinha uma população enorme já na América. Você tinha incas, astecas, maias, toltecas, você tinha mais de 300, vamos dizer assim, tribos nativas aqui no Brasil também, você tinha tribos na América do Norte também, navarros, apaches, sioux, cherokees, navarros também, se não me engano. Você tinha na América do Norte, então não era desconhecido, era um achamento, mas acabou se popularizando como um descobrimento. Isso aconteceu também em 1492, o Cristóvão Colombo ele volta para a Espanha, como eu falei para vocês, depois ele vai fazer mais viagens, inclusive para a América, mas ele ainda achava que eram as Índias. Por isso que ele colocou o nome, quando ele chega aqui, na população nativa de índios, que ele achou que ele estava nas Índias. Índios, Índias, né? Achou que estava na Índia. Mas posteriormente se comprova, quem comprovou que se tratava de um novo continente foi um outro navegador, Américo Vespúcio. Américo Vespúcio, que com algumas embarcações, mas isso posteriormente, ele vai contornar o continente, vai perceber que não se tratava das Índias, vai perceber que não se tratava de uma ilha, e sim de um novo continente, e aí vai ser nomeado esse novo continente América, em homenagem ao Américo Vespúcio, navegador que contornou o continente e comprovou que era um continente. O Colombo, ele teve que se contentar, né? Ele nem sabia, morreu antes, obviamente, disso acontecer, mas ele teve que se contentar só com o nome de um dos países da América, a Colômbia, né? Então, o que você tem? O descobrimento da América, ela acabou proporcionando para a Espanha um super fortalecimento. Mas isso vai ocorrer só no século XVI. Por quê? Porque aí eles descobriram, encontraram ouro e muita prata. Muito ouro e muita prata eles tiraram daqui. Aí você tem uma gravura com a pintura de Isabel e de Fernando, né? Isabel de Castela, Fernando de Aragão, né? Assim, os dois reis católicos. Isabel de Leão e Castela e Fernando de Aragão, tá certo. Os dois, isso é uma gravura pintada, obviamente uma pintura, não é uma gravura, uma pintura. Aí nessa época a gente já tinha entrado no Renascimento, né? Já estava até saindo já. Deixa eu lembrar aqui, não estava saindo não, 300, 400 e 500. De certa forma estava até saindo, mas as técnicas de pintura eram muito fortes. Essa rainha Isabel e o rei Fernando, os dois reis católicos responsáveis ali pela unificação, de certa forma, né, para a centralização do poder na Espanha, pelo surgimento do Estado espanhol e também pelo descobrimento, entre aspas, também da América. Agora um pouquinho sobre a França, né? Nós falarmos um pouquinho dessa centralização do poder na França. A França já contou com aspectos que foram bem diferentes, né? Assim, a França ela teve a Guerra dos 100 Anos, que na realidade não foi uma guerra de 100 anos, né? Ela durou 116 anos, ela começa lá em 1337. A Guerra dos 100 Anos, que foi uma guerra dinástica entre Inglaterra e França. Vamos dizer que os dois reinos ali, os reis dos dois, na verdade descendentes do trono da França, eles vão brigar, só que um descendente era inglês, o outro descendente era francês, eles vão brigar pelo trono da França. Essa guerra vai se alastrar por 116 anos, foi uma guerra muito complicada e se alastrou durante muito tempo. A grande heroína, eu acho que nós já comentamos a respeito disso até em aulas passadas, quando nós falamos ali do final da Idade Média, alta Idade Média. A grande heroína dessa guerra e quem mudou a história da guerra foi Joana d'Arc, né, que ela lutou ao lado do exército francês, mudando completamente a realidade da guerra, fazendo com que a França chegasse à vitória. A Guerra dos 100 Anos, ela ocorreu por causa de disputas territoriais e dinásticas. A disputa territorial era por causa da região de Flandres. A Inglaterra queria, só que a França, obviamente, não queria dar, e também por causa do trono, a sucessão do trono. Essa Guerra dos 100 Anos, uma guerra muito longa, drástica, que teve vamos dizer, a sua mudança de rota, principalmente quando o Joana d'Arc passou a participar dessa guerra. E a França acabou vencendo essa guerra. No outro bloco, a gente fala um pouquinho mais a respeito aí da formação do Estado Nacional Moderno francês. Até o próximo bloco.